E aí, mano, eu sou o Good. Nesse vídeo vamos ver quais foram e como foram as gerações dos consoles de videogame, considerando as gerações como um ciclo de revolução. Uma geração revoluciona trazendo algo completamente diferente. Em seguida, a próxima faz uma evolução dessa revolução. E assim, os videogames vão revolucionando com as gerações. Com base em dados da internet que eu pesquisei, vamos ver um pouco do passado, da evolução até hoje e depois refletir o quão longe foi ou vai essa evolução. De um jogo 8 bits feito só com alguns pontinhos na tela até a geração atual que tem possibilidades infinitas de criação. É, meu amigo, eu não sei se você sabe, mas você está no futuro. Mas vamos começar do início, bora ver. Antes de existir videogames, em 1958 foi desenvolvido o primeiro jogo eletrônico da história, o Tennis for Two, criado pelo físico nuclear norte-americano William Higginbotham. O jogo que era tipo um console só para rodar um jogo. Pelas fotos era um aparelho bem estranho, parece da NASA. Aliás, o cara que criou era físico, né? Tennis for Two não passava de um enorme computador analógico ligado a um osciloscópio. Sei lá o que é isso, deve ser da NASA. Simulava uma partida de tênis ou ping-pong. Cada jogador segurava uma caixa, essa caixa era o controle. Tinha um botão giratório e um botão de pressionar. Com um botão giratório era possível regular os ângulos da rebatida da bola, que acontecia quando o outro botão era pressionado. Ele nunca teve distribuição comercial e ficou em demonstração no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Nova York. Alguns anos depois, os videogames se tornaram realidade, trazendo a primeira geração. A primeira teve simplesmente a revolução de criar e trazer os videogames. Em 1972 era completamente novo ter um jogo rodando na televisão. E também foi nesse ano que chegou a primeira transmissão de TV a cores. Olha que doideira. Pois é, a sua avó ou talvez a sua mãe viu tudo mudar. Enfim, em 1972 chegou o primeiro console da história, o Magnavox Odyssey. Foi um engenheiro americano, Ralph Baer, que desenhou o protótipo desse primeiro console lá em 1966, mas foi só em 1971 que ele foi licenciado para lançar o Magnavox Odyssey. Parece o nome de dinossauro, velho. Na época já tinha poucos arcades que existiam, e assim como esses arcades, o Magnavox Odyssey era um aparelho muito simples, sem troca de cartuchos, sem som, sem cor. E junto dele vem o primeiro jogo que deu certo, o Pong. Sim, o Pong não foi o primeiro jogo já criado, mas sim o que vendeu e lucrou pra caralho. O jogo era dois traços em cada lado da tela que se moviam verticalmente e tinham que rebater de um lado para o outro, simulando um jogo de tênis. Imagina, deve ter sido muito futurístico na época. As primeiras versões do Magnavox Odyssey era vendido com vários negócios junto. Dados, fichas de poker, dinheiro de mentira e tabelas de pontuação. A ideia era que o game fosse um tipo de jogo de tabuleiro digital. Então tá explicado esses negócios que vem junto. Mano, pra jogar os games, o jogador precisava colocar um papel na frente da tela da TV para dar a ilusão de linhas, cenários, cores e contornos durante a gameplay. O Odyssey teve 27 jogos lançados, todos com grande foco nos esportes e em disputa para 2 jogadores, já que não existia a inteligência artificial para disputar contra o jogador, tipo um NPC, tá ligado? Naquela época era impossível pensar que poderia existir o Minecraft. Depois do Odyssey, teve outra inovação na primeira geração, que foi o Coleco Telstar. Cada nome que eles inventam, velho. O Coleco Telstar foi outro destaque da primeira geração. Produzido entre 1976 e 1978. Conseguiu espaço porque tinha um preço bem mais barato que o Odyssey. O controle era melhorzinho e vinha com versões melhoradas de Pong. E também teve o Color TV Game da Nintendo, que fabricava brinquedos. Color TV Game tem os maiores números de vendas de toda a primeira geração. Enfim, a primeira geração foi marcada pelos primeiros simples hardwares e softwares. Já tinha PC na época, mas era impossível rodar algum jogo no PC. O PC era tipo uma máquina de escrever, literalmente. O homem descobria um mundo novo e tinha muito o que explorar. Os gênios curiosos não deixariam isso quieto por muito tempo. E isso nos leva à segunda geração. A segunda geração evoluiu o conceito dos jogos em vídeo, trazendo microprocessadores de 8 bits.
e diversos cartuchos com diversos jogos para rodar no mesmo aparelho. A segunda geração começa com o lançamento do Fire Shield Channel F, que porra de nome é esse? Fire Shield Channel F, o primeiro videogame a usar cartuchos programáveis, ou seja, os jogos podiam ser vendidos separadamente do videogame. Com um novo sistema de cartuchos era possível lê-los no próprio videogame. Com essa inovação, outras empresas como a Atari, Metal e o dinossauro Magnavox lançaram mais e mais aparelhos, e assim nasceu a primeira guerra de consoles da história. O Atari 2600 foi campeão de vendas e o que ficou mais popular, cujo jogo mais vendido para ele foi o Pac-Man, dominando o mercado e fazendo com que seus rivais passassem descaradamente criar adaptadores para seus consoles serem compatíveis. E aí foi surgindo vários periféricos como teclados infantis, mais controles, etc. Apesar dos games ainda serem simples, tinham ganhado um maior desenvolvimento comparando com o padrão do primeiro jogo, o Pong. As grandes desenvolvedoras começaram a florescer e a se firmar nos videogames, como foi com a Activision. A Activision foi a primeira desenvolvedora e distribuidora independente de jogos eletrônicos para consoles. No Brasil, os jogos da Activision são lançados pela EA, Electronic Arts. A melhoria nos gráficos ajudou a popularizar os videogames. Começou a ter mais cores nos jogos, mais movimentos, mais animações. Isso era muito revolucionário. A partir daí, outros consoles começaram a inovar ainda mais, como o estranho Vectrex. O Vectrex tinha seu monitor próprio e gráficos vetoriais, mas não chegou a ter grandes vendas, provavelmente porque devia ser muito caro. Em 1979, o Milton Bradley Microvision foi o primeiro videogame portátil. Tudo parecia bem, mas a segunda geração estava prestes a acabar. O mega sucesso do Atari 2600 empolgou geral, e todas as empresas se meteu na criação de videogames. Incontáveis empresas produziam hardware e software ao mesmo tempo. Tudo ficou barato e abundante, com cada vez mais jogos ruins, feitos à pressa só para ganhar dinheiro. O interesse dos primeiros gamers foi migrando para os sedutores computadores. Ah, o PC, o nosso novo melhor amigo. Vieram prejuízos, demissões, falências nas empresas dos videogames. Em 1983 foi decretada a morte dos videogames na América. Mas no Brasil não teve muito isso, afinal tudo chegava mais tarde aqui. Enquanto rolava o fim lá, aqui no Brasil os brasileiros começavam a comprar o Atari e o Odyssey sem parar. E quando o efeito começaria a nos afetar, a Nintendo deu um reset na situação. A Sega também estava prestes a aparecer e a terceira geração chega evitando o apocalipse dos videogames. Essa é conhecida como a verdadeira geração 8 bits. Embora a segunda já usasse processadores 8 bits, eles não eram totalmente aprovados. Foi na terceira geração que o potencial do processador 8 bits foi completamente entendido e utilizado. Com a revolução feita pela Nintendo, que acabou de salvar os videogames de uma enorme crise. A Nintendo já tinha produzido algumas coisas para a primeira geração, mas aí chegou o seu Famicom, ou NES, o Nintendo, considerando o primeiro videogame da nova era. A Nintendo gosta do nome Nintendo, né, mano? O salto da tecnologia foi muito grande. A maioria dos consoles começou a usar processadores 8-bit e chips adicionais de áudio e vídeo mais velozes. Pela primeira vez, os bonecos na tela pareciam alguma coisa. Não eram mais só quadrados e triângulos, eram detalhados. Os gamers passaram a controlar ninjas, encanadores e carros. Nascia um novo mundo, mais cores, resolução de tela, músicas e até voz digitalizada. Mano, na época isso deve ter sido muito louco. A indústria passou a ver os videogames como algo que rivalizaria mídias como o cinema e a TV. A Nintendo criou um domínio ainda maior que o da Atari anos antes, exceto em mercados menores como o sul-americano, que é o nosso, e o europeu. A Sega também tentou revolucionar com seu Master System, e revolucionou. O Master System até elevou o nível de hardware ainda mais, mas nunca teve o mesmo espaço que o da Nintendo.
Mas deve ter sido muito louco. Eu queria ter pegado essa época. A Atari tentava respirar com o Atari 7800, mas videogames portáteis começavam a chegar. No fim da geração, a Nintendo, rica pra caralho e poderosa, confiava que o 8-bit ia se manter um bom tempo, mas a Sega pensava diferente. E assim surgia uma guerra entre a Sega e a Nintendo, nos levando para a próxima geração. A geração 16 bits. Os processadores agora tinham 16 bits e os controles tinham mais botões, com a Sega e a Nintendo brigando pelo domínio dos games. Surgiram os primeiros aparelhos baseados em CD. O primeiro console dessa geração foi o TurboGrafx 16, mas ele acabou esquecido com a chegada dos concorrentes, o querido Mega Drive da Sega, o Neo Geo e o Super Nintendo. A evolução foi no sentido de melhorar o que se fazia nos 8-bit. Telas maiores, mais camadas de imagens, áudio com mais canais e processadores que permitiam games 2D bem maiores, como os RPGs, com centenas de cenários e vozes. Os controles também evoluíram em seus botões e designs. Os videogames portáteis ganharam vida com o Game Boy da Nintendo e o Game Gear da Sega. Mas o Game Boy ganhou nas vendas graças à duração da bateria e ao famoso Tetris. O que definiu essa geração foi a intensa disputa entre o Mega Drive e o SNES, o Super Nintendo. E aí, qual que você acha melhor? Os jogos 2D tinham seus dias de glória contados. A tecnologia se aproximava para começar a exploração de mundos 3D nos videogames. E assim veio mais uma revolução. A quinta geração, a geração 32/64 bits, a maior revolução nos videogames. A quinta geração veio com mais processamento e capacidade de armazenamento. Foi possível sair do padrão 2D para irmos ao ambiente 3D. Os primeiros consoles foram o 3DO, Amiga CD32, sim, o nome do console era Amiga, e o Atari Jaguar. Porém, esses consoles foram esquecidos com a chegada dos grandes novos consoles como o PlayStation da Sony, Saturn da Sega e o Nintendo 64, que trouxe um videogame com 64 bits e revolucionou com a introdução da alavanca analógica, que permitia uma interação total com o ambiente 3D. A gente podia virar a câmera do jogo. Esse analógico logo em seguida foi aplicado ao controle do PlayStation. Exceto pelo Nintendo 64, também tivemos a troca da mídia de cartucho para CD, mudando completamente o antigo conceito de armazenamento. Lara Croft quadrada fez sucesso, e os zumbis de Resident Evil mostraram o poder da nova tecnologia. O destaque de tudo foi o CD. A Nintendo preferiu ficar nos cartuchos. A Sega caiu nas vendas do seu Saturn, mas foi um dos melhores consoles para games 2D já feitos. Pena que a Sega não sabia que o 2D já era passado. Com essa mudança nos softwares e nos controles, um direcional analógico deu mais precisão para movimento livre num ambiente tridimensional. Os cartões de memória também ganharam importância. Entre os menos sortudos estavam a Atari, ainda respirando com um precoce e fracassado 64 bits, o Jaguar, que teve até dispositivo de CD, mas jogo não teve tanto. Relaxa, Atari, você fez parte da história. O 3DO teve alguns bons games, mas era caro pra caralho. Enfim, a Sega caiu, a Nintendo ficou na sua zona de conforto e a Sony firme na liderança da porra toda. Agora com gráficos 3D e com mais qualidade, o primeiro console dessa geração foi o Dreamcast da Sega. Olha a Sega aí de novo. Depois vem o nosso querido PlayStation 2 da Sony, o GameCube da Nintendo. E aí nasceu um concorrente ainda incapaz de alcançar a Sony. A gigante Microsoft, que entrou no mercado dos consoles, lançou o Xbox, que era basicamente um PC Pentium 3 modelado para jogos, e acabou substituindo a Sega, que passou a produzir só jogos ao invés de consoles. A Nintendo abandonou os cartuchos, mas não se rendeu ao que todo mundo fazia. Inventou um padrão próprio de mini DVD, velho, o que diferenciou bastante do mais novo PlayStation 2. Foi nessa geração que começou a guerra de lançamentos entre plataformas. Um mesmo jogo rodando no Master System e no NES ou no Mega Drive e SNES já não existiam. O que faria a diferença a partir de então? O que pesaria na compra de um console? Os títulos exclusivos.
Com biblioteca inferior e alguns exclusivos abaixo da qualidade esperada, o GameCube da Nintendo teve baixas vendas e só melhorou no final. Ficou bem atrás da Sony, que estabeleceu um novo recorde de vendas. Não tenho o que falar do Play 2, né mano? O melhor console já lançado. E o macaco dos PCs. A Microsoft ganhava conhecimento e construía jogos à base de fãs, mas fracassou no Japão. Os portáteis não foram esquecidos. Versões do Game Boy também ganharam concorrência, como o Undershaw, é um videogame isso, o Neo Geo Pocket Color, que é o velho Neo Geo, mas em versão portátil, e o N-Gage da Nokia, que não era bem um console, mas sim um smartphone com ambições de games, que de certa forma antecipou a tendência hoje mais consolidada dos jogos em smartphone. Depois disso, a Nintendo seguiu dominando nos videogames portáteis. A sétima geração nos trouxe mais uma revolução nos games, a chegada do HD, o Xbox 360 da Microsoft e o PlayStation 3 da Sony elevaram os níveis gráficos a níveis que antes eram inimagináveis e trouxeram experiência cinematográfica para os games. Mas, mais uma vez, a Nintendo mudou tudo. Com o console Nintendo Wii, a Nintendo trouxe a revolução da interação através do controle de movimento. A ideia foi tão revolucionária que a Sony criou um controle bem parecido para o PlayStation 3, chamado PS Move. E depois a Microsoft cria o Kinect, uma interface de movimento que capta os movimentos do jogador sem uso de controle. 2006, que já faz 15 anos, já era o futuro. Os gráficos evoluíram de tal forma que algumas produções de jogos passaram a usar captura de movimentos e expressões de atores reais em alguns casos. O processamento 3D já não era tão preocupante, mas sim como texturizar e animar tudo de forma cada vez mais realista, sem sobrecarregar o sistema do videogame. A interação com a internet aumentou e nos portáteis, a Nintendo continuou dominando com o Nintendo DS. Inclusive, eu e meus irmãos teve um Nintendo DS e era muito da hora, velho. Tinha Call of Duty no bagulho. O Nintendo DS tinha uma tela sensível ao toque, o famoso Touch, e também tinha Wi-Fi. Depois do DS, a Sony lançou o PSP, com um disco em formato próprio e conexão com o PlayStation 3. Não conseguiu a liderança, mas teve o mérito de ser o portátil mais vendido entre os que não são da Nintendo. Depois da gente ter passado pelo fim do mundo, eu não sei se você lembra, mas em 2012 tava todo mundo falando que o mundo ia acabar, mas não acabou. E aí nasceu a oitava geração de consoles nos videogames, com o lançamento precoce do Wii U. Aí em 2013, a Sony continuou enumerando seu PlayStation, lançando o PlayStation 4. Enquanto a Microsoft fez um reboot do original Xbox, lançando o Xbox One. E a Nintendo dessa vez ficou de fora por um tempo devido ao fracasso do Nintendo Wii 2, que eu nem sabia que existia, o que fez com que a empresa tivesse que lançar outro console, o Nintendo Switch, que é uma versão do Wii U, só que portátil. Lá para 2013, os óculos de realidade virtual começam a ser esculpidos, mas ainda não era possível. Uma das versões de desenvolvimento do Oculus Rift saiu no começo de 2016, só que ele era caro, $600, e exigia um PC parrudo para funcionar. Para os consoles portáteis, a oitava geração começou antes, em 2011, com o lançamento da Nintendo 3DS, que ainda era mais inferior do que o DS em relação aos jogos lançados. O PSP 2 lançou meses depois do 3DS e vendeu mais do que o Wii U. O Xbox One ganhou esse nome porque pretendia ser um console tudo em um centro de mídia para ser comandado por voz, com reconhecimento biométrico, integração forte com o uso da TV, recurso de chamada de vídeo e mais um monte de coisas. E os games pareciam não ser exatamente a maior prioridade, e sim mais um recurso do Xbox One. A Microsoft ainda queria fazer do Xbox One um console que funcionasse obrigatoriamente 100% do tempo online. Porra, Microsoft! E eles ainda queriam colocar um sistema para impedir empréstimo de jogos ou a revenda de jogos usados. Eu nunca tive um Xbox, eu não sei se foi assim mesmo. Nada contra, mas eu sou mais PlayStation. A Sony não pretendia ter uma restrição desse tipo no PlayStation. O plano da Sony com o PS4 era mais convencional e as palavras-chave da empresa eram coisas como experiência do gamer e novas tecnologias gráficas. Até 2020 a internet criou vários rumores que a oitava geração podia ser a última vista nos consoles, que não tinha mais como evoluir, e isso nos leva para a última geração.
Com a evolução tecnológica durante esses últimos anos, o tanto de softwares, hardwares, placa de vídeo, internet, tanto de coisa que já foram criados, hoje apenas em um smartphone você consegue jogar quase todos os jogos já criados. Isso é muito louco. Hoje podendo quase literalmente entrar dentro de um jogo com óculos VR ou na sua TV com os gráficos ultra power realistas. Meus amigos, estamos presenciando o nascimento da 9ª geração dos videogames, que por enquanto segue com o Xbox Series X, Play 5, Google Stadia e o arcade da Apple. Daqui a pouco não vai precisar mais de um console de última geração ou um PC super potente para gerar os melhores gráficos e jogabilidade. Já não precisa, se liga. Com a chegada do Stadia, que é um console da Google, basta ter um dispositivo com tela e acesso à internet para jogar a qualquer momento, em qualquer lugar. Será que os colecionadores de consoles e jogos não terão mais o prazer de ter algo físico? A 9ª geração será totalmente virtual, como está sendo? Será que daqui a 10 anos o PlayStation 4 e o Xbox One serão peças de museus de game, como o Atari 2600 e o Nintendo? Bom, eu acho que os games serão todos 100% virtuais, e dá até para imaginar jogando um remake de God of War no smartphone. Esse assunto traz um pouco de reflexão, refletindo a tecnologia, né, mano, onde a gente chegou. Será que já alcançamos o limite da criação de games? Enfim, esse vídeo foi um resumo de todas as gerações dos videogames até hoje. Cansei, velho. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. Sério, mano, deu muito trabalho. Mas eu gostei muito de fazer. E se você também gostou, só te peço pra deixar aquele like do bem pra dar energia. E seria legal se você comentasse alguma coisa aí embaixo, compartilhando a sua experiência ou só deixando alguma opinião. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Você é demais. Tamo junto. Valeu. Até mais.